começamos uma etapa diferente do nosso curso, uma etapa bastante rápida, eu diria. Estava comentando com os professores aí na sala dos professores que no Super, se o cara não tem uma base, é um pouco agoniante, né? Porque a gente vai ver tanta coisa nesses próximos 40 minutos. Se o cara não tiver uma base legal, realmente fica um pouco assustador. Porém, se tu te dedicar um pouquinho hoje à tarde para dar uma revisadinha nessa parte, fazer mais alguns exercícios, né, dá para tirar um bom proveito para quem fez um bom ano aí de estudo. Vamos rever ótica geométrica. Começando pelos princípios. Primeiro princípio da ótica geométrica: a luz ótimo, anda em linha reta. É isso aí. Se eu vou representar um raio de luz, eu uso uma linha reta com uma setinha, dizendo da onde para onde o raio está indo. Outra coisa importante é que os raios de luz são reversíveis. Ou seja, se um raio fez um caminho de ida, se uma outra partícula de luz, um outro raio, for arremessado no sentido oposto, ele faz exatamente o mesmo caminho na volta. Resumindo, se eu olho alguém no olho através de um espelho, esta pessoa, se não tiver problemas de visão, também está me vendo. Porque se existe luz indo, existe luz voltando naquele caminho. Estou supondo que ambos os corpos estão iluminados. Quando a gente tem aquela cena de filme, que o pessoal está sendo interrogado na parte clara, os investigadores estão na parte escura, não tem luz na parte escura, né? Então não tem como eles serem observados, sendo que não está saindo luz deles para o outro lado, beleza? Mas a reversibilidade dos raios de luz não é afetada por isso. Terceiro princípio da ótica geométrica: a independência dos raios de luz. Ou seja, se dois raios de luz se cruzam, não param nem para dar oi. Um segue a sua vida como se o outro não existisse, certo? A independência dos raios de luz. Apenas com esses três princípios já dá para explicar um monte de fenômenos ópticos. Mas antes de avançar nos fenômenos ópticos, vamos falar um pouquinho sobre as fontes de luz. Às vezes pode aparecer questões que falam sobre fontes de luz no meio vestibular. Primeiro, ela pode ser primária ou secundária. O que seria isso? Exatamente. A primária emite luz própria. Pela primeira vez a luz está sendo emitida. A secundária reflete luz de outra fonte. E cuidado, né? Um objeto, por exemplo, como a lâmpada, ele pode ser tanto primário quanto secundário. Depende da situação na qual ele se encontra. Uma lâmpada acesa, primária. Uma lâmpada apagada, secundária. Além disso, a gente pode classificar as fontes de luz em pontual ou extensa. A fonte de luz pontual, toda a luz sai de um único ponto. E a fonte de luz extensa sai luz de vários pontos. Lembrando que a única que pode gerar penumbra é a fonte de luz extensa. A fonte de luz pontual gera sombra e região iluminada. A fonte de luz extensa pode gerar penumbra. Alguém lembra o que é penumbra? É o que nós chamamos de sombra no dia a dia, né? Ou seja, uma região menos iluminada que outra, né? Então, entre vocês, aquilo que talvez pudessem chamar de sombra, né? Hoje nós sabemos que é, tecnicamente, penumbra. Porque se fosse sombra, eu não poderia estar vendo embaixo dessa sombra. Porque sombra é a ausência total de luz. É isso aí, galerinha. Depois disso, ainda vimos as fontes de luz incandescente ou luminescente, na verdade, né? Aí dentro da luminescente vão ter várias outras, certo? Luminescente. É isso aí. Fonte de luz incandescente é aquela que emite luz devido a alta temperatura. O corpo tem que estar altamente aquecido para poder brilhar. A lâmpada incandescente é um bom exemplo, né? Uma vela, né? A chama ali está aquecendo, né? De tamanha quantidade o ar em volta que fica ionizado e brilha. Então a gente poderia dizer que o fogo, de maneira geral, é uma fonte de luz incandescente. Luminescente, aí são vários tipos. Fluorescente, certo? Fluorescente é essa que está em cima de nós agora. Tem a fosforescente, bioluminescente e ainda quimioluminescente. Fique à vontade. Galerinha,
fluorescente, como essa lâmpada que nós estamos usando agora, ela tem a característica de só emitir luz enquanto estimulada. Se nós cortamos o estímulo para ela, que é a corrente elétrica, ela para de brilhar. Então, fluorescência é isso. É quando o objeto brilha em função de um certo estímulo. E se o estímulo acaba, o brilho acaba. Beleza? Fosforescente já é um objeto que continua brilhando mesmo quando o estímulo para o brilho acabou. Certo? Um exemplo bacana ali seria o interruptor, né? O interruptor brilha no escuro para que as pessoas consigam achar, mesmo quando a lâmpada está apagada. Por que ele está brilhando? Ele está brilhando porque ele está recebendo radiação e armazenando quimicamente nas suas moléculas, beleza? Mas na verdade ele já está brilhando, né, galera? Por que eu não vejo esse brilho? É porque a luz emitida por ele é muito menos intensa que a luz emitida pela lâmpada, certo? Então ofusca, da mesma maneira que agora as estrelas estão ali e tu não enxerga as estrelas. Porque a luz do sol é muito mais intensa que a luz das estrelas, né? Eu fiquei chocado quando me falaram que agora durante o dia tem estrela. E quando eu presenciei aquele eclipse total, né, que teve no Brasil, um deles, né, que eu pude presenciar, eu fiquei encantado de ver o céu brotando durante o dia, né, cara, à medida que o sol ia se escondendo. Muito interessante. Então, fosforescência é aquele adesivinho que brilha no escuro, mesmo quando não tem luz nenhuma mais batendo nele. Só que se ele ficar para sempre no escuro, uma hora vai acabar o brilho, porque ele recarrega da luz ambiente atingindo ele, beleza? Então, diferença entre fluorescência e fosforescência. Fluorescência, ela só ocorre durante o estímulo. Fosforescência continua ocorrendo após o estímulo. É isso. Bioluminescência, o nome de estudo, é uma forma de vida que emite luz. Quimioluminescência também está tranquilo, porque está mostrando que é uma reação química que está, né, gerando a luz. Bioluminescente, vagalumes, peixes de profundezas abissais, né, que emitem luz própria. Quimioluminescente, a pulseirinha da rave, que tu quebra, rola uma reação química e começa a brilhar, certo? Ah, professor, mas não é uma reação química no olhinho ou na bundinha do vagalume que gera a luminosidade? É. Então a gente pode dizer que o ser bioluminescente está usando, né, de quimioluminescência para brilhar, né? Não tem problema ter mais de uma classificação, sem estresse. Show de bola, vamos continuar então. Quando a gente vai estudar os raios de luz, os raios de luz podem ser desenhados de 3 formatos diferentes. Então estamos estudando feixes de luz. Feixe de luz pode ser também chamado de pincel, tá, de luz. Quando a gente vai desenhar isso, ou é um feixe cônico convergente ou divergente? Cônico divergente pode formar um feixe ou pincel cônico convergente, ou ainda quando os raios estão paralelos, cilíndrico. Professor, não estou vendo o cilindro, professor. Está aqui, virei para ti, tá vendo? Ó, era um cilindro. Ó. E mesmo que não formasse um cilindro de luz, basta que os raios estejam paralelos para tu chamar de feixe cilíndrico. Cônico divergente, cônico convergente e cilíndrico. Agora, com algumas bases já colocadas, vamos dar uma revisada nas leis da reflexão. Leis da reflexão. São só 2, né? Antes disso, o aluno tem que saber os elementos. Aqui está a superfície refletora, aqui a nossa querida reta normal, muito obrigado. Aí eu tenho que fazer o raio incidente e o raio refletivo. Aqui é o ângulo de incidência, é ângulo de reflexão. É isso aí, show de bola. E as leis são bem simples, né? Primeira lei da reflexão, o raio. Yes! O raio incidente e o raio refletido e a reta normal são coplanares. O que significa isso? Estão no mesmo plano. Eu comparei contigo com uma bolinha jogando no chão, né? Se tu joga uma bolinha para quicar numa superfície, beleza? Ela quica, se reflete, mas continua no mesmo plano, né? Ela não vai quicar para lá, certo? Se eu jogar a bolinha daqui, ó, naquela mesa, a galera de lá é que pega. Se eu jogar a bolinha daqui, a galera de lá é que pega. Ou seja, a bolinha se reflete no mesmo plano. A luz é assim. A luz funciona como uma bolinha quicando. Não é isso? Certo? Tem até nome essa bolinha, né? O fóton, certo? É fóton. O Einstein chamava de celeritas as partículas de luz, né? Por isso que a gente diz que a velocidade da luz é C, né? Para homenagear o Einstein. Então, primeira lei, muito simples. Aliás, eu não resisto. Eu não resisto. Leis da refração. Para poder estudar refração, o que é refração, meus amigos? Isso, é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Que beleza!
Então eu não vou resistir, vou estudar as duas juntas, porque a primeira lei delas é absolutamente igual. Só que aí os elementos mudam, tem o meio A, o meio B, a reta normal de novo, e aqui não muda, ó. Raio incidente, ângulo de incidência, isso aí tá igual. Só que agora não vai refletir, né? Aliás, até pode refletir um pouquinho, né? Na prática a gente sabe que os dois ocorrem, né? Só que eu quero estudar é a refração. Se eu fiz esse raio refratado, meus amigos, que conclusão tu pode tirar? A velocidade diminuiu, porque se o ângulo com a normal diminuiu, a velocidade diminuiu. Então o índice de refração do material B é maior, porque quanto menor a velocidade, maior o índice de refração. O senhor não lembra do índice de refração, não tem problema, olha só, o índice índice de refração. Tem o absoluto e o relativo, né? O índice de refração absoluto é aquele que a gente compara a velocidade da luz no meio com a velocidade da luz no vácuo. Então o N do material X é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse material X. Se eu quiser calcular o índice de refração relativo, se for do material X em relação ao material Y, é só dividir o N do X pelo N do Y. Porém, como o N é C sobre V, fazendo a divisão de fração, a primeira corta C com C, fica VY sobre Vx. Olha que legal. Então, para tu calcular o índice de refração relativo, ou tu divide os índices de refração na própria ordem, se é XY, NX, NY, só que se tu quiser calcular pela velocidade, é o contrário. Beleza? Isso em função da divisão de fração que aconteceu, né? Nada demais. Beleza. Então, contem-me a primeira lei da refração. É a reta normal, o raio incidente e o raio refratado estão no mesmo plano. Quem sabe a primeira lei da reflexão, sabe a primeira lei da refração. Segunda lei da reflexão. Cara, só com essa ideia já dá para explicar um monte de fenômeno, né? Por exemplo, o funcionamento dos espelhos planos e esféricos, certo? A segunda lei da refração é aquela lei que a gente escreve de uma maneira bem confortável. Muito obrigado. Muito obrigado. Fico muito feliz de ver tanta gente lembrando da regrinha, né, de cara aí. Então, apareceu refração e vai aparecer uma questãozinha de refração na prova, pode esteja certo disso, seja na UDESC, seja na UFSC. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. E para saber se a velocidade aumentou ou diminuiu, olhe para o ângulo com a normal, tá gente? Sempre o ângulo com a normal. Muito bom. Aliás, né, me empolguei tanto que nem citei os tipos de materiais em relação ao comportamento óptico, né? Vamos falar rapidamente sobre isso. Os materiais, eles podem assumir 3 classificações quanto ao comportamento óptico. Ou eles são opacos, quer dizer que a luz não passa. Eles podem ser translúcidos, a luz passa, mas passa desorganizadamente, sofrendo difusão. E o material pode ser transparente, a luz passa de maneira organizada. Uma boa maneira de tu diferenciar o material transparente do translúcido é ver se dá para ler através dele. Se tu consegue ler através do material, ele é transparente. Se não der para ler, ele é translúcido. Aqui na sala, o que nós poderíamos usar como exemplo de material transparente e translúcido? Isso. Transparente, aquela janelinha ali, ó, eu consigo ler, tá lá, ó, proibido fumar. Perfeito. E aqui? Não consigo ver, mas tem luz passando. Tem. E se alguém botar a mão ali, né, vai dar pra ver que bloqueou a passagem da luz, certo? Mas eu não vou conseguir ver as linhas da mão do cara, se tiver alguma coisa escrita na mão do cara, não vai dar pra ver. Então aquilo ali já é translúcido. Transparente dá pra ver com perfeição. Translúcido não. Beleza? E opaco a luz não passa. Beleza? Muito bom. São os materiais em relação ao comportamento óptico. Galerinha, agora que nós temos já uma base bem razoável de ótica, a gente pode se dedicar a estudar o espelho plano. O espelho plano, a gente fazia o seguinte, pegava um objeto lá diante do espelho plano e fazia um desenhozinho da imagem gerada por ele, né, para poder tirar algumas conclusões. E aí a gente viu que o raio que atinge o espelho em cheio, o que vai acontecer com esse raio de luz?
volta sobre ele mesmo, porque o ângulo de incidência foi 0. E aí o ângulo de refração vai ser 0. Professor, o ângulo não foi 90? Não, porque a reta normal tem que ser normal ao espelho. A reta normal faz 90 graus com o espelho. Então o raio que chega no espelho está fazendo 0 grau com a normal. E se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0. Quantos raios de luz saem daqui mesmo? Infinitos, é aquela ideia de infinito. Lembra? Uma vez eu pintei a minha testa para vocês, fiz tu fechar um olho, fechar o outro, mexer a tua cabeça, e de qualquer lugar tu enxergava os raios de luz que saíam de um ponto específico, né? E não só tu, todos os colegas enxergavam, mostrando que realmente de um certo local a gente pode supor que existem infinitos raios de luz saindo. Então eu posso considerar que esse raio de luz aqui exista? Sim. Com certeza ele existe. E se esse raio atingir o espelho com um certo ângulo de incidência, o ângulo de reflexão é o mesmo. Então a técnica de desenho recomenda a gente pegar essa distância da normal até da sinuca, é o macete da sinuca. Pega a distância da normal até onde o raio saiu e duplica, não é isso? Se eu fizer o raio refletido passar para lá, por questões geométricas, eu estou obedecendo a segunda lei da reflexão, que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Quando tu olha esse fenômeno daqui, o teu cérebro entende que a luz que chega no teu olho anda em linha. Por isso que ele supõe que a luz está vindo de trás do espelho. Por isso que tu enxerga a cabeça do objeto ali. É a cabeça da imagem. Beleza? Faz a mesma coisa para a parte inferior do objeto. 2 raios quaisquer. O que me veio na cabeça, galera, quando meu professor me ensinou isso, era assim, ó. Babaca, se ele usar outro raio qualquer, não vai dar o desenho que ele quer que eu acredite que vai dar, né? Só que aí em casa eu tentei usar outros raios. Eu fui repetir o desenho do cara e peguei outro raio. Deixa eu ver se esse cara é mentiroso ou não. Peguei um outro raio qualquer. Fiz a reta. Usei o macete do desenho para obrigar que o ângulo de incidência seja igual ao de reflexão. E quando eu prolonguei o raio refletido, para meu espanto, ele batia no mesmo ponto. Ou seja, não interessa o raio que tu usa, cara. Se tu obedecer a segunda lei da reflexão na hora de fazer o desenho, todos vão desenhar a mesma imagem. Beleza? Então, a imagem está aqui. Quais são as características da imagem obtida por um espelho plano? Virtual, porque ela é feita de prolongamento de luz, não é luz de verdade, é uma alucinação, ela não existe, ela não é projetável. Teu cérebro está confuso e jura que tem alguma coisa atrás do espelho, que simplesmente não existe. Igual em tamanho, ou seja, mesmo tamanho. Direita, muito bom. Ela é direita, virada de cabeça para cima. Lembra que quando tu olha no espelho, tu tá de cabeça para cima? A gente chama isso de direita. Porém, quando tu levanta a tua mão direita, a coisa levanta a mão esquerda dela. Ou seja, se aqui tivesse uma segunda cabecinha, né? Essa cabecinha ficaria virada para o espelho. Por isso que ao olhar ambulância de frente, né? Escrito lá na frente da ambulância, tu não lê direito. Porque aquela escrita foi feita para ser lida através do espelho retrovisor do carro. Aí quando tu vê a ambulância chegando pelo retrovisor, tu lê bonitinho. Beleza? Isso é devido ao fato de a imagem ser reversa. Então cuidado, não confundir direita invertida com reversa ou não reversa. Beleza? Tome cuidado com isso. Outra coisa muito importante. Se a distância do objeto ao espelho plano é x, qual é a distância da imagem ao espelho plano? X também, né? Já que existe simetria nesse desenho, né? Fica claro perceber que essas distâncias são iguais. E aí tem uma pegadinha importante para a gente rever aqui na hora que eu mexo esse espelho. Se eu mexo um espelho plano diante de um objeto, a imagem mexe quanto? Vocês lembram? Uou, o dobro! Para que não fique confusa a dedução, eu vou mostrar com números. O cérebro processa a informação com números muito melhor. Se aqui é 2 metros, a imagem está a 2 metros, exatamente, a imagem está a 2 metros. Se eu aumento mais, se eu pego esse espelho e afasto 1 metro do objeto, a nova distância agora é 3 metros, né, pessoal? Porque eu afastei o espelho 1 metro. Mas já que a distância do objeto ao espelho é 3, a distância da imagem ao objeto também será 3. Quer dizer que da imagem ao objeto eu tenho
6. Só que inicialmente eu tinha apenas 4. E de 6 para 4 metros significa que a imagem se afastou 2. Porém, eu só tinha afastado o espelho 1. Quer dizer que quando eu afasto um espelho X metros, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, certo? E o bacana é que isso não se aplica só à translação de espelho plano, também se aplica à rotação, lembra? Se eu pego um espelho plano e rotaciono ele de um ângulo alfa, a imagem vai se deslocar de um ângulo 2 alfa. É bem isso mesmo. Então a gente tem lá um espelho plano, tinha um raio chegando e sendo refletido. Tem aqui a reta normal. Se eu pego esse espelho e giro esse espelho de um ângulo alfa, o raio refletido agora vai bater mais adiante, vai ser refletido de acordo com a segunda lei. Se eu meço o ângulo entre o primeiro raio e o segundo raio refletido, o ângulo entre eles vai ser 2 alfa. Mexeu o espelho, a imagem mexe o dobro. Rotacionou o espelho, os raios rotacionam o dobro. É isso aí. Aí qual é a pegadinha que aparece no vestibular? Um objeto é deslocado diante de um espelho plano 1 metro. Quanto que a imagem desloca? 1 metro, porque ele não deslocou o espelho, ele deslocou o objeto, certo? Então o cara te ensina translação de espelho. Ele vai lá e te treina. Ó, galera, fica ligado, espelho plano e objeto. Mexeu o espelho, a imagem mexe o dobro. Só que aí tu tá no vestibular, tu tá nervoso e a questão fala, o objeto foi mexido. Só que tu não estudou o que acontece quando o objeto é mexido, porque quando o objeto é mexido, a imagem mexe igual. Tá aqui no começo da aula, ó. Eu falei que era X, e X, se esse cara mexe 1 centímetro, o X aqui muda 1 centímetro. Beleza? E aí, cara, o teu cérebro não consegue perceber, geralmente em função do nervosismo. E tu pensa como se fosse aquela aula que a gente deu pra vocês. Então cuidado, gente. Se ele falar que mexeu o objeto, a imagem mexe igual. Beleza? Se ele mexer o espelho, a imagem mexe o dobro. Porque aí eu estou usando o objeto como referência. Tá? Tomem cuidado com isso, pessoal. De espelho plano, falta um último detalhe. Acoplamento. Lembra que às vezes a gente coloca 2 espelhos juntinhos? Vamos ver se naquele cantinho ali eu coloco o acoplamento de espelhos. Bem tranquilinho. É aquela história, ó, de a gente pegar 2 espelhos planos e colocar um próximo do outro. Acoplamento. Espelho E1, espelho E2 e tem um ângulo alfa entre os espelhos. Se eu botar um objeto diante desses espelhos, quantas imagens eu obterei? E olha que não, eu vou obter N imagens obtidas pela fórmula 360 sobre alfa menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos, certo? Cuidado, essa fórmula é para um objeto. Se a questão de vestibular falar de 3 objetos, calcule para 1 e multiplique por 3, certo? Simples assim. De espelhos planos é isso. Agora eu vou bater um papo rápido sobre espelhos esféricos para a gente arriscar uns exercícios. Light, hein, galera? Pouquinha coisa a gente viu.